Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos aqui a 11ª aula do curso Educação do Espírito, que estamos desenvolvendo à luz do Espiritismo, que possui uma visão bastante diferenciada sobre a educação a partir da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida futura, da mediunidade e da lei de evolução. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar dois temas: o educador, mestre de almas, e os fins em educação. Conversar sobre o papel do educador é, de fato, muito importante. Nós temos alguns educadores brasileiros e mesmo estrangeiros que falam muito de que precisamos mudar o papel, precisamos mudar a postura do professor, que precisa deixar de ser um auleiro para efetivamente educar. Ou seja, que no sistema de ensino-aprendizagem, o professor, e aqui estendendo para o educador de uma forma geral, deve parar de dar aula e, na verdade, ser um orientador, instigador, facilitador do processo educacional, fazendo com que o educando pense, com que o educando também realize suas descobertas, que ele possa usar a sua autonomia para pesquisas, para questionamentos. E isso é muito importante para o educador espírita, porque muitos têm essa tendência de dar aula, ficar ensinando, quando na verdade é preciso permitir que o educando faça o seu processo de aprender, o seu processo de aprendizado. Para que possamos entender melhor tudo isso, nós vamos passar a palavra a alguns educadores espíritas e vamos iniciar com Ney Lobo. Relembrando aqui, já chegamos a falar isso aqui no curso, mas é sempre bom nós relembrarmos que Ney Lobo foi professor de filosofia, foi diretor do Colégio Lins de Vasconcelos, que era mantido pela Federação Espírita do Paraná, e ele é autor de diversas obras educacionais espíritas, entre elas a coleção Filosofia Espírita da Educação, o livro Espiritismo e Educação e assim por diante. No final do vídeo você vai conhecer
essas obras nas indicações bibliográficas. E Ney Lobo nos diz o seguinte em relação ao educador. Pela essencialidade, perguntamos: o que é que faz do homem comum um educador? Qual o seu carisma e poder interior? Qual a nota X que, acrescentada às de animal e racional que definem o ser humano, fazem dele um mestre, isto é, agente ativo da formação humana? Para Pestalozzi, este X é o amor pedagógico. Para outros, é a vocação educativa, ou o poder de influenciar, ou, ainda, a capacidade de guiar ou conduzir, ou o dom de compreensão da alma infantil, o talento didático, o vivo interesse pelo educando, a intuição psicológica, a permanente juventude da consciência. Estas palavras de Ney Lobo nos remetem a entender que, para ser um mestre, ser um educador, deve-se ir além de gostar de dar aula. As definições variadas mostram muito isso. Então, tem que ter amor, isso aí é a essência da educação. Sim, a vocação educativa. Precisa ser um bom influenciador, saber guiar e conduzir, tem que saber compreender a criança, precisa possuir também um certo talento didático, se interessar pelo educando, ter intuição psicológica e estar sempre aberto, com a consciência aberta para novos aprendizados, novos tempos, novas tecnologias. Portanto, é um conjunto de fatores que realiza o educador, que vai muito além de simplesmente dar aula. Bem, vamos trazer agora um outro professor, Lidênio Barreto de Menezes, que é da cidade de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. Lidênio, que trabalhou muito pelo movimento espírita de unificação, que fez parte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e que, além de toda a sua carreira no magistério, foi diretor do Departamento de Educação da antiga União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, e nos legou também obras sobre educação. Lidênio diz o seguinte: seguindo o raciocínio de Kardec, educador não é somente aquele que fala do púlpito, como sacerdotes religiosos, ou da tribuna, oradores, professores ou intelectuais, mas qualquer pessoa que, pelo processo das explicações ou das experiências, procura passar ensinamentos úteis para outrem, e neste sentido estão incluídos os pais, avós ou quaisquer outras que tenham paciência necessária para, descendo até o nível de entendimento do educando, transmitir algum ensinamento que possa formar ou modificar a sua conduta. Para tanto, não é necessário ocasião especial, pois o processo a ser utilizado deve ser o da simples conversação. E neste trabalho educacional, principalmente na primeira infância, entra o papel da mãe, como primeira educadora, por estar em maior contato com a criança, não excluindo o pai e, mais modernamente, os avós, já que grande parte das crianças passam parte do dia com eles, em virtude de muitas mulheres, nos dias atuais, trabalharem fora do lar. Bem, Lidênio Barreto de Menezes está aqui agora nos lembrando que, de fato, Allan Kardec nos diz que para educar, para se tornar um educador, não é preciso ter o dom da oratória,
nem o dom de ficar memorizando datas, dados, fatos. O bom educador, na verdade, é um bom conversador e que sabe atender às necessidades dos educandos. E aqui, então, nesse rol, nós podemos classificar os pais e os avós como educadores. E é claro que gostaríamos também de colocar aqui todos os professores e todos os evangelizadores espíritas. Mas nem sempre isso acontece. Nem com os pais, nem com os avós, nem com os professores, nem com os evangelizadores e outras pessoas. Porque a questão não é de cátedra, de ficar ensinando. A questão é de saber caminhar com o educando, sem tolhê-lo, mantendo a sua autonomia, sua liberdade e atendendo às suas necessidades. Jesus, embora tenha feito, por exemplo, o Sermão da Montanha, que foi uma palestra para uma multidão que, segundo os evangelistas, pode ser calculada em até 5.000 pessoas, na verdade, ele preferia a conversação, contando as parábolas, dando pequenos ensinos com as pessoas, com os grupos de pessoas que o rodeavam. Portanto, ele era um educador, um mestre. Mas vamos passar agora a palavra, ainda definindo o educador, para Pedro de Camargo, ou Vinícius. Pedro de Camargo é um dos assinantes do famoso Pacto Áureo, a ata que criou o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele também participou da criação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e foi presidente do Instituto Espírita de Educação, lá em São Paulo, capital, que mantinha a Escola de Educação Infantil Hilário Ribeiro. E entre as suas obras nós temos o seu famoso livro O Mestre na Educação. Nos diz então Pedro de Camargo: Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. Eu sou o vosso mestre, dizia ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra, sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Há deveres para o mestre e há deveres para o discípulo. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamentos nem aprendizagem. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito advirá para quem ensina e para quem aprende. O mestre não fornece instrução, mostra como é ela obtida. Ao discípulo, cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá instrução. O mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condições de agir por si mesmo na conquista do saber. Eu já sei o que você está pensando. Esta fala do Pedro de Camargo merecia uma videoaula completa. E eu tenho que concordar com isso, sem nenhuma dúvida, porque ele
explica com muita exatidão não apenas o que é a educação, o que é o ato de educar, mas qual é a missão e a postura do educador. E deixa muito claro que o educar é desenvolver as potencialidades do espírito e que o educador deve saber trabalhar isso sem se preocupar em querer ficar passando conhecimentos para os educandos, mas permitindo que eles façam as suas descobertas, seus aprendizados e possam colocar em prática o potencial divino que possuem. Eu deixo aqui a recomendação para que você reveja esta fala de Pedro de Camargo e repense a sua postura. E se você de fato pode ser classificado como um educador, e se de fato você está realizando corretamente o ato de educar. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre os fins em educação, ou, em outros termos, quais são as finalidades da educação? Vamos pensar sobre isso? E vamos começar com Heloísa Pires, essa querida companheira, professora, autora de vários livros sobre educação, filha do José Herculano Pires. E ela nos diz: a educação visa fazer aflorar todas as experiências do indivíduo e atenuar todas as tendências viciosas que trouxe do passado. Educar é transformar. Instrução é apenas informação. Educação é muito mais. É crescimento interior, é expansão na horizontal e na vertical. A doutrina espírita tem por finalidade educar as massas, transformando a terra de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Cabe à educação espírita despertar o anjo que dorme em cada um. Então, a nossa Heloísa Pires dizendo então que educar é transformar e que a instrução é apenas informação. A instrução faz parte da educação, mas jamais poderá substituí-la. Não são aulas de língua portuguesa, de matemática, história, geografia, etc. Nem aulas sobre perispírito, mediunidade, mundo espiritual, reencarnação, que realmente vão realizar a transformação moral do indivíduo e a transformação moral da humanidade. É urgente que nós, educadores espíritas, trabalhemos os ensinos morais de Jesus, trabalhemos as lições do Evangelho e a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Você sabe qual é essa terceira parte? Eu vou dar aqui um spoiler porque eu vou falar. As leis morais. Porque é disso que estamos de fato necessitados. Mas vamos passar a palavra agora para outra educadora espírita, que tem toda uma carreira como professora universitária, com várias especializações, criadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e autora de diversos livros educacionais à luz do Espiritismo. Eu estou falando de Dora Encontre, que em relação às finalidades da educação, nos diz o seguinte: a finalidade da educação está embutida em seu próprio conceito. É ajudar o outro a evoluir. Esta meta está em consonância com a finalidade da vida universal. Tudo evolui para a perfeição e está em harmonia com a finalidade particular da nossa existência na Terra. Aqui reencarnamos dentro dessa meta infinita de evolução. A educação deve preencher as seguintes finalidades específicas:
contribuir para que o ser desenvolva, na presente existência, sua perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que se encontra. Facilitar o cumprimento da missão específica que o espírito trouxe à Terra. Ajudar o indivíduo a revelar suas características individuais. Semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. Então, essas são as palavras de Dora Encontre, e ela listou para nós aqui várias finalidades da educação. E como nós podemos ver perfeitamente, elas vão muito, mas muito além do instruir, do passar conhecimentos, do estar preso a conteúdos curriculares. E vamos encerrar esta abordagem passando a palavra a Leon Denis, que pode não ter sido um professor, pode não ter tido formação universitária, mas, como autodidata, nos legou obras de profundidade à luz do Espiritismo, um grande palestrante, jornalista, escritor, e tinha uma preocupação muito grande com a educação. Aliás, se você não sabe, Leon Denis fez várias viagens pela França afora e Bélgica para fazer palestras sobre educação e não apenas sobre o Espiritismo. São de Leon Denis estas palavras: a tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, nem a universidade, nem a igreja estão em condições de a fornecer, pois que já não possuem as sínteses necessárias para esclarecerem a marcha das novas gerações. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese, a do Espiritismo. Já ela sobe no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator de progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir. É o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. Com essas palavras de Leon Denis, nós encerramos esta videoaula, rogando a você que está nos assistindo que pense, medite. E se você trabalha no Centro Espírita, o que estamos fazendo pela educação espírita ou educação do espírito? Será nossa prioridade ou, pelo contrário, é uma atividade secundária? Mas lembre-se que o futuro da humanidade depende do que fazemos com a educação. Vou deixar você agora com as indicações literárias da doutrina espírita, abordando esta questão da educação, e que possamos pensar bastante sobre as finalidades da educação e o papel do educador à luz do Espiritismo. Um grande abraço a você e até a nossa próxima videoaula.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.